E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! Jesus é travesti. Jesus é travesti. Eu quero ouvir, pô! Jesus é travesti. Viva Renata Carvalho. Jesus Cristo. Pois bem, você assistiu a tese. Você assistiu a tese. E eu digo a vocês que já é hora de a gente sair da superfície da palavra de Deus e adentrarmos nos temas mais profundos. Porque esses temas estão tentando invadir o nosso espectro, né? Estão tentando tolir a nossa liberdade de manifestação. Obviamente, Você sabe que no vídeo que você assistiu, nesse compilado, você ouviu que a Bíblia precisa ser atualizada para atender às demandas da sociedade atual. Nós precisamos fazer uma releitura. Você ouviu que a homossexualidade não é pecado. Você ouviu que Deus fez os homossexuais. Você também ouviu que quem prega a Bíblia não atualizada é preconceituoso, homofóbico e está fazendo um discurso de ódio, não é? E você acabou de ouvir que Jesus é travesti. Nós amamos todas as pessoas, você que está nos acompanhando de casa pela live. Nós não somos favoráveis ao preconceito, mas da mesma forma, Leandro, como os homossexuais e o ativismo LGBT têm o seu direito de se manifestar, nós também, com todo o amor cristão, temos o direito de defender, obviamente, o nosso ponto de vista. E é exatamente isso que nós faremos nos próximos 15 minutos, tá bom? Vamos ver o que Deus diz a respeito de tudo que você ouviu, não é? Para não ficar aqui simplesmente no que eu penso, no que eu acho. Abre para nós, por gentileza, aí, meu filho, o tema que está no grupo da liturgia. Será que a Bíblia fala realmente sobre sexualidade? Será, Davi, que a Bíblia tem um assim diz o Senhor? Preciso que projete para mim daí aqui, tá? Porque eu vou me orientar pela tela. Será que a Bíblia tem, de fato, uma perspectiva a nos dar a respeito desse tema? Diminui para mim um pouco também o volume do meu microfone. Enquanto isso, você abre a Bíblia em 1 Coríntios 6:9. A minha mensagem é temática, então eu vou percorrer por vários textos, mas se tiver que deixar um, que fique sendo esse. 1 Coríntios 6:9. E eu quero aqui só fazer um parênteses antes da leitura do texto. Eu sinto, da parte de muitos mensageiros, inclusive da nossa igreja, um certo medo de pregar a respeito desse tema. Então você ouve por que Zaqueu desceu da árvore, não é? Jesus acalmou uma tempestade, o que isso significa? Você ouve uma porção de temas que também são importantes e fundamentais, mas já é hora de nós tratarmos de temas que estão aí na pauta e são muito sérios, e tem a ver com nossa salvação também. Este é um deles. Sexualidade cristã no mundo pós-moderno. Passa para nós. Antes, porém, vamos à leitura do texto. 1 Coríntios 6:9, diz assim: Ou não sabeis, vós, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e sodomitas. Isso significa a homossexualidade ativa e passiva. É isso que se refere quando fala de efeminados e sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foram alguns de vós no passado assim, mas vos lavastes, fostes santificados, mas fostes santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Algumas perguntas para a nossa reflexão, Davi.
Primeira, o que é o pós-modernismo? Porque eu falei para você que o evangelho pós-moderno e os pastores pós-modernos, influenciados por essa visão, eles defendem a tese de que a homossexualidade não é pecado. Agora vamos definir aquilo que seja o pós-modernismo. O pós-modernismo é uma nova forma de ver o mundo, com novos conceitos, novas perspectivas e práticas, deixando para trás aquilo que se considera atrasado, retrógrado e também obsoleto. Esta é a proposta do pós-modernismo. São estes valores, não é? Os valores novos, modernos, atuais, que o pós-modernismo defende para a atualidade. Então, quando nós falamos de uma visão pós-moderna, e inclusive uma visão pós-moderna cristã, nós estamos falando de uma nova forma de conceber a realidade. E por isso, você precisa também ir à Bíblia e extrair dela os conceitos que se adequam a esse novo momento de mundo, o momento pós-moderno. Pois bem, a minha pergunta para você nesta noite é: a Bíblia fala sobre sexualidade em algum momento, sim ou não? Ora, você sabe que sim, a resposta é sim. Tanto é que nós temos um livro todo dedicado à homossexualidade. Que livro é esse? A Sexualidade Humana. Qual é o livro? Vocês não fizeram a lição de casa. Cantares é um livro todo voltado para a questão sexual. Então nós temos um livro todo na Bíblia, totalmente voltado para a área sexual dos seres humanos, o livro de Cantares. Nós temos uma infinidade de versos bíblicos, e nós já lemos em um deles, né, que falam a respeito do tema. Uma outra pergunta: a Bíblia, uma vez falando sobre sexualidade, ela apresenta um padrão para a sexualidade humana, sim ou não? Claro que sim. Porque se ela fala a respeito da sexualidade, obviamente a Bíblia defende um ponto de vista no que se refere a este tema, a esse assunto. Uma outra pergunta, agora para você, e aí você vai dizer que sim ou não. A minha resposta é sim, mas eu quero que você pense a respeito. Crença e sexualidade são assuntos que se convergem, sim ou não? Crer em alguém, em algo, em alguém transcendente, e a sua e a minha sexualidade, Elisete, são assuntos que se coadunam, eles conversam entre si, há uma conexão entre o Deus que eu creio e o tipo de vida sexual que eu levo, sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Você é neutro? Tá bom, vamos adiante. Crença e sexualidade são temas convergentes, sim. Não fosse assim, a Bíblia, que é um livro de fé, norma de conduta, diferente do que o Ed Renekiewicz disse, que ele não traz conceitos absolutos, traz sim, e vários, não é? Se a Bíblia fala sobre sexualidade, se ela apresenta um padrão sobre o assunto, é óbvio que sexualidade e crença caminham de mãos dadas, porque a Bíblia apresenta um assim diz o Senhor para a sexualidade das pessoas, de todos os seres humanos. Uma próxima coisa: sendo a sexualidade concernente a um sistema de crenças, podemos afirmar que ela é sinônimo de. Então eu vou falar aqui algumas palavras e você vai me dizer se essas palavras estão correlacionadas com sexualidade. Veja, sexualidade e felicidade estão entrelaçados? Sim ou não? Ora, a sexualidade compreende uma boa parte de uma vida satisfeita das pessoas, sim ou não? Claro que sim. Então, sexualidade é sinônimo de felicidade. Sexualidade é sinônimo de satisfação, sim ou não? Claro que sim. Sexualidade é sinônimo de saúde? Sim ou não, gente? Claro que é. Uma vida sexualmente saudável promove saúde. Vamos adentrar em uma outra palavra. Sexualidade está relacionada à santificação? E a salvação? Também. Então você perceba que esse tema, o tema da sexualidade, envolve a sua felicidade, envolve a sua satisfação, envolve a sua saúde, envolve a sua santificação e, ora, envolve também a nossa salvação eterna. Esses temas estão correlacionados. Agora, a última pergunta. A visão pós-moderna da sexualidade, que você acompanhou muitos pastores pós-modernos defendendo, e a visão bíblica para a sexualidade são convergentes ou não?
na sua opinião? São convergentes, sim ou não? Se não, por quê? Então, a maioria das pessoas, você disse que não, então vamos verificar as diferenças entre uma e outra? Você topa, sim ou não, de forma breve? Preciso de 10 minutos e concluo. É rápido, não é? Desdizer esse mano de patifes que estão travestidos de pastores para pregar uma mensagem que Deus nunca deixou à humanidade. Passa para nós. Que bom que nós estamos transmitindo essa reunião, tá bom? Veja, visão pós-moderna da sexualidade humana. Você sabe que nós temos hoje o movimento LGBTQIAPN+. Essa aqui é a versão mais atualizada, tá? Mais porque as letras continuam, as variações continuam. Mas nós temos, então, na visão pós-moderna para a sexualidade, o movimento LGBTQIAPN+, que significa lésbicas, mulher com mulher, gays, homem com homem, bissexuais, que gostam dos dois, transgêneros, que são aqueles que trocaram de sexo, queer, que agora eu não lembro, intersexuais, assexuais, que são aqueles que não têm prazer no sexo e eles não gostam disso, eles são assexuais, não estão envolvidos com o sexo na sua vida. Pansexuais e não binário. Seria não binário, né? Mas na linguagem neutra é não binário, tá bom? E mais lá, e mais. Sabe? Essa é a visão pós-moderna. Você viu que um dos pastores ali falou que foi Deus quem criou a diversidade. Que nós devemos amar porque os transgêneros, as lésbicas, os gays, os queer, os intersexuais, todos são criaturas que foram criadas por Deus e nasceram assim. Foi o que ele disse no vídeo que você assistiu. Agora, eu quero chamar a atenção aqui no LGBTQIPN+, eu coloquei ali a observação nos pansexuais. Você sabe o que são os pansexuais? Pois bem, se você não sabe o que são os pansexuais são aqueles que sentem atração sexual por gêneros além dos gêneros convencionais. Atração sexual por homem, homem com homem. Atração sexual por mulher, mulher com mulher. Atração sexual entre homem e mulher. Isso são os gêneros possíveis, existentes. Os pansexuais, eles sentem atração por gêneros não convencionais. O que seria um gênero não convencional? Faz um exercício. Pansexuais, que segundo aquele pastor são pessoas criadas por Deus, eles sentem atração por gêneros não convencionais. Se você digitar lá pansexual no Google, você vai achar esta palavra correlacionada a zoofilia, pedofilia e outras formas diferentes de atração sexual. Então, quando um pastor pós-moderno defende que Deus criou também os pansexuais, ele está dizendo com esta frase que Deus criou pessoas que gostam de ter relação sexual com animais e também com crianças. Será que esse homem está de fato sendo usado por Deus? E será que ele que diz que eu estou aqui fazendo um discurso de ódio, estou realmente fazendo um discurso de ódio? Obviamente que não, porque Deus não criou crianças para serem abusadas. Então há uma grande inversão de valores aqui, mas também a visão pós-moderna para a sexualidade propõe o trisal, que é o casamento entre 3 pessoas. E aí você tem a possibilidade de 3 mulheres, você tem a possibilidade de 2 mulheres e um homem, você tem a possibilidade de 3 homens, você tem N possibilidades no tipo de casamento que se tenta incluir na sociedade hoje, que é o trisal, que é o casamento entre 3 pessoas, está tentando se normalizar isso. Nós temos também o casamento aberto, onde não existe promessa de fidelidade entre 2. Quem é casado aqui? Você concorda com essa visão pós-moderna? Que você pode... A Regiane não quer dividir, não. E nem o Leandro.
Você entende, Dagoberto, a seriedade deste tema? E aqui eu quero falar outra vez, quero repetir, nós não ouvimos mensagens que clareiem a nossa visão a respeito desse tema dos púlpitos, inclusive da nossa igreja, não tem, fecha aspas. Vamos além, a proposta da visão pós-moderna é o sexo livre também fora do casamento, é o sexo sem compromisso, que segundo o texto que nós lemos, também não é aprovado por Deus. Veja, a visão pós-moderna diz que a heteronormatividade e a cisnormatividade não devem ser observados, ou seja, você não deve ficar sujeito ao sexo no qual você nasceu. Não é assim, porque de fato você não nasceu homem, e de fato você não nasceu mulher. Isso é uma construção social. Impuseram a você ser homem, impuseram a você ser mulher. Você não é isso, você é o que você quiser. É assim que você nasceu. Você nasceu qualquer coisa que você quiser ser. Então, a biologia não manda mais, não é? A sua estrutura fisiológica não vale mais, nada disso vale a pena, nada disso é levado em conta. O que vale não pode ser a heteronormatividade, ou seja, homem é homem, e a cisnormatividade, que mulher é mulher. Isto não deve ser observado. Cada um escolhe o gênero ao qual vai aderir, porque a sexualidade não pode ser impositiva. Isso é o que a visão pós-moderna defende, segundo o que você ouviu pastores dizendo, e aqui o estudo que foi feito a respeito do que eles defendem. Vamos agora ao que a Bíblia defende. Antes, porém, será que é igual? Será que a Bíblia endossa isso aí? Será que você está... Porque você sabe que a gente vem pregar sobre esse tema às vezes. Eu fui pregar lá numa igreja em Canoas, e eu não preguei exatamente dentro do tema. Eu usei uma parte disso que estou dizendo. Depois eu liguei para o irmão que me convidou. Liguei não, ele me chamou no zap para agradecer e tal. Eu perguntei qual era o feedback que a igreja deu. Ele disse assim para mim, olha, vou te falar a verdade, você dividiu a igreja. Aí eu disse para ele, sério que eu dividi a igreja? Ele disse, sim, não houve unanimidade. E eu fiquei preocupado. Porque como não ser unânime quando eu estou simplesmente fazendo um assim diz o Senhor? Em uma igreja nossa. Como não ser unanimidade com Deus? E veja, eu tenho na minha família, que me criou, porque você sabe, eu já falei aqui que eu não sou filho biológico. Mas veja, eu achei os meus irmãos biológicos na rede social. Um deles, gay. Agora morreu, porque usava drogas, teve uma overdose, não é? E também era aidético, exatamente por conta das drogas e da homossexualidade. Então ele morreu em agosto do ano passado. Mas a nossa conversa se deu amistosamente, eu entendendo o lado dele, o respeitando, mas pontuando a ele o meu ponto de vista bíblico-cristão. Isso na minha família biológica. Mas também na família que me criou, eu tinha um tio lá, um tio meu, não é? Na família do coração que me criou, que também sempre eu ouvi ele junto com um homem, homossexual. E sempre, ainda depois que eu me tornei cristão, houve entre nós uma relação cordial e de respeito. Então eu não estou aqui, para você que está me assistindo, eu não estou aqui não fazendo um discurso de ódio, porque eu tenho homossexuais na minha família. Então eu estou aqui defendendo a minha fé, assim como cada homossexual também defende o seu ponto de vista. A visão pós-moderna, então, passa para nós. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade. Veja, a Bíblia defende a heterossexualidade como sendo ideal. Abra em Levítico 18, 22. Precisamos ser breves. Eu só ia citar, mas você precisa ler o texto. Levítico 18, verso 22. Leia o texto. Levítico 18. Levítico 18. Levítico 18, no verso 22. Encontrou? Amém? Diz assim, não te deitarás... Não, 18, verso 22, eu errei, vamos lá. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Vamos ao 23. Não te deitarás com animal, para que se contamines com ele, nem a mulher se colocará perante um animal,
para se ajuntar-se com ele. É confusão. Então está aqui, está muito claro. Vamos além. Homossexualidade não é o ideal e é ponto de salvação. Quer ver? Ó? Você acabou de ler, não é? Você acabou de entender que a heterossexualidade é o padrão de Deus. Porque em Levítico 18, 22 diz que homem com homem não se deitará como se fosse mulher. E também, claro, estendendo a uma outra perspectiva sexual, diz, mulher não se coloque diante de um animal, não é, para não se contaminar. Então, o padrão de Deus é a heterossexualidade. Mas também a homossexualidade não é o ideal de Deus e veda a salvação, segundo o primeiro texto que nós lemos, que está em 1 Coríntios. Eu botei ali segunda, mas é 1 Coríntios, tá bom? É aquele primeiro texto que nós lemos. Tá bom? Que fora do reino de Deus fica uma gama de pecados, entre eles a homossexualidade ativa e passiva. Fora do reino ficam quem cometem tais coisas. Agora, também nós temos qual é a ideia de casamento? Homem com homem, mulher com mulher, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres? Não. A Bíblia, em Efésios 5:31, abre aí por gentileza, Efésios 5:31. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Quem é que quer ler para mim? Quem deve se tornar uma só carne? 2 homens? Quem devem se tornar uma só carne? 2 mulheres? 3 homens? 3 mulheres? 1 mulher, 2 homens? Como no trisal? Não. O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e eles 2 formam o quê? Uma só carne. Esse é o casamento na visão bíblica. Essa é a ideia de Deus, esse é o padrão de Deus, Leandro. Agora, olha que interessante. Sabe, a Bíblia também defende o sexo inserido só no casamento. Isso está em Gênesis 2:24. Agora, para aqueles que dizem que estes são conceitos do Antigo Testamento, que essa é uma ideia retrógrada e que deve ser deixada de lado por uma visão moderna, atualizada da Bíblia, eu quero dizer a estes que em Lucas 2:51, lá diz em que tipo de família Dagoberto Jesus nasceu. Em que tipo de família, Leandro, Jesus nasceu e foi educado? Ora, Jesus nasceu em uma família nuclear, segundo o modelo apresentado em Gênesis, ou seja, homem e mulher. Jesus não nasceu e foi educado em um trisal. Jesus não nasceu e foi educado em um casamento aberto. Jesus não nasceu e foi educado em uma relação homoafetiva. Não foi assim. Jesus, irmã Yara, nasceu em um casamento monogâmico, heterossexual, e dentro desse contexto, Davi, é que ele foi educado. Isso não fala nada com você? Se Jesus é o nosso exemplo e modelo, vamos seguir todo o exemplo que ele deixou e não vai haver problema. Agora veja, o casamento também deve ter fidelidade. Amém? Porque no mandamento diz, não adulterarás. Ficou claro que a visão bíblica e a visão pós-moderna, defendida por falsos profetas, é distinta, sim ou não? Agora eu vou mostrar para vocês, passa para nós encerrarmos. Eu vou mostrar o que o ativismo LGBT tem feito por aí. Para que a gente reflita a respeito do tema. Me dá uma música de fundo, por gentileza. Você sabe que... eu já falei sobre esse caso aqui, ó, lá do canto. Você está vendo aquelas 2 mulheres, aquele menininho lá? Eu já falei aqui. Ele nasceu Juan. Mas o casal entendia que Juan tinha nascido menina no corpo de menino. Isso aconteceu aqui no Brasil. O ano foi 2019. Depois você procura lá no Google, caso do menino Juan. Tirou da tela, meu filho, é isso? Obrigado. Você sabe que elas um dia resolveram promover a libertação do Juan. O que elas fizeram? Emascularam ele. Só que daí houve problemas. No afã de resolver, quem sabe, o problema psicológico, ele
realmente causando muitos problemas, as duas, elas resolveram matá-lo. 17 facadas ele. Ainda em vida ainda respirando, ele foi degolado. Depois ele foi esquartejado e colocado dentro de um bueiro. Elas não aceitavam que ele era um menino. Elas diziam, ele é uma menina num corpo de menino, vamos resolver. Foi assim que elas resolveram. Você sabe também que uma professora evangélica, agora por esses dias, ela está sendo investigada pelo Ministério Público depois de dizer em uma live que a homossexualidade não tem amparo bíblico. Então ela pode pegar cana, ela pode pegar cadeia, porque ela está dizendo que a homossexualidade não é aprovada por Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se ainda você tem vergonha do Evangelho, se você ainda não tem condição de se posicionar a favor de Jesus, esse aqui não é mais o seu lugar e nem o meu. Porque o tempo de se esconder, o tempo de se encolher, o tempo de não ter posição definida ao lado de Deus, esse tempo já era. Aqueles que vão abrir a boca para pregar a palavra de Deus têm que ter coragem e ousadia de dizer, assim diz o Senhor, e não importa quais sejam as consequências. Portanto, se você tem vergonha de dar um estudo bíblico, se você tem vergonha de dar um folheto, se você tem vergonha de dizer que é cristão, repense sua vida, e eu também a minha. Eu decidi não me envergonhar dos conceitos que a palavra de Deus me apresenta. Eu direi, assim diz o Senhor. É isso que eu direi. Então a professora está sendo investigada pelo Ministério Público depois de dizer que a homossexualidade é pecado. Estão querendo calar a voz da palavra de Deus. Estão querendo atualizar a voz de Deus. Estão querendo dizer que as coisas que Deus disse, Leandro, não valem mais. Eu defendo o oposto. Veja, Elisete. Está vendo esse de óculos aqui no canto? Esse é o Aline Walker. O Aline Walker, ele disse, o ano passado, ele revoltou a internet ao dizer que a atração sexual por crianças nem sempre é imoral. Vou repetir. O movimento LGBT, na figura do professor Aline Walker, professor em uma universidade nos Estados Unidos, ele disse assim, não, você sente atração por uma criança? Não, nem sempre isso é um problema. Tem problema você sentir atração sexual por uma criança de 2, 3 anos? Isso não é um problema de fato. Pode continuar. E para finalizar, nós estamos vivendo o mês do orgulho LGBT. Isso está alvoroçando a internet. Está alvoroçando o debate público. E nós tivemos a parada LGBT alguns dias atrás. Uma das coisas que foi estampada na marcha LGBT, sabe o que é? É que crianças trans também existem. Crianças trans também existem. Na Bíblia isso não existe. Homem nasce homem, menino nasce menino, mulher nasce mulher. Sexo é biológico. Não existe ordem cromossômica homossexual. Homem e mulher são diferentes na sua estrutura óssea, na sua estrutura psíquica, na sua estrutura hormonal. Então que história é essa de que um homem, na verdade, ele não sabe se é homem ou mulher? Não, isso é indefinido. Quem sabe ele pode ter nascido qualquer outra coisa? Não, Deus fez a mim e a você, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Está claro, sim ou não? A pergunta é, para finalizarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a nossa boca, fechar a Bíblia e concordar que ela deve ser atualizada? Vamos aceitar que essa ideologia nefasta do inferno invada as nossas casas, olha como não é coerente. Hoje existe um segmento político no Brasil que diz que uma pessoa de 16 anos que comete um assassinato, ela não pode ir para a cadeia, porque ele ainda não tem noção dos atos que ele comete. Então, com 16 anos,
a pessoa não tem noção ainda do que seja certo ou errado, então ele não pode ser preso, porque ele ainda não é maior de idade, ele tem 14, 16 anos, ele não entende muito bem as coisas. Mas esse mesmo movimento ideológico diz que uma criança de 5 anos pode fazer uma mudança de sexo. Então veja a incoerência. Uma criança pode fazer uma mudança de sexo, mas um homem de 16 anos não pode ir para a cadeia depois de matar uma pessoa. Aonde nós vamos parar? Mas sabe, por mais que a sociedade esteja submergindo no maligno, eu continuo com os conceitos deste velho livro. Qual será a nossa posição? Pense a respeito. Peça a Deus coragem para, com amor e educação, mas também com ousadia, defender os conceitos que esse livro apresenta. Porque não é mais para medrosos, não é mais para pessoas que se apequenam diante dos debates da sociedade. Não, a Bíblia tem um padrão, a Bíblia tem uma ideia. É esse padrão e essa ideia que eu quero seguir. Amém? Vai ter no final, não? Vamos orar então, fique de pé. Senhor, derrama o teu espírito sobre os teus filhos aqui na tua casa hoje. As nossas famílias estão sob ataque, as nossas crianças estão sob ataque, por causa de uma ideologia que nasceu nos porões do inferno e tenta invadir inclusive o teu reino, a tua casa e a tua igreja. Mas nós estamos aqui como servos teus para não permitir que isso aconteça. Nós não vamos retroceder, nós não vamos arredar o pé daquilo que assim diz o Senhor. E nós vamos orar para que a nossa família seja salva. E nós vamos também receber a cada homossexual que entrar pelas portas desta casa com muito amor, carinho, estendendo a eles um abraço fraterno de amor, mas sinalizando a eles que, assim como uma mulher nos dias de Jesus, foi dito a ela: vai e não peques mais. É isso que nós faremos. Coloca coragem, intrepidez na boca e no coração de cada um dos teus filhos aqui, para que fiquemos ao teu lado e não ao lado da grande maioria do mundo que jaz no maligno. Nos dá uma boa semana na tua companhia, na tua presença. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente.